Bom dia, nono ano. Aqui é a professora Jordana. Vamos dar início à nossa aula de artigo de opinião. Hoje a gente vai dar continuidade, conhecer como funciona o artigo de opinião, tá? Vamos trabalhar agora qual que é a diferença entre fato e opinião. As duas andam juntas. Como que isso acontece? O que são os fatos, primeiramente, né? Fato se diz daquilo a qual não podemos questionar. Por exemplo, essa caneta é vermelha. É necessário beber água todos os dias. Brasília é a capital do Brasil. Como que eu posso dizer que isso aqui não é questionável? Como que a gente pode classificar, né? Tá, tudo que é fato é aquilo que pode ser comprovado. A comprovação pode vir em imagens, vídeos, estudo científico e etc. Por exemplo, se eu digo a caneta é vermelha e eu quero provar para vocês, eu posso mostrar a imagem de uma caneta, eu posso fazer um estudo científico de onde ela foi fabricada, o material e dizer a caneta é vermelha. É necessário beber água todos os dias. Como que eu posso comprovar que é necessário beber água todos os dias? A água tem um papel importantíssimo no nosso corpo. Porém, muitos não conseguem beber água na quantidade mínima indicada, que é de 2 a 3 litros por dia. Essa falta de hidratação pode gerar problemas, comenta o Dr. Ayer Adriano Costa, coordenador da equipe médica do DocWay. Então, eu peguei um estudo de um especialista, né, um doutor, que fala isso, né? Quais são os benefícios de beber água, por que, que a gente pode ficar sem beber água todos os dias, tá? E como que isso acontece. Então, eu comprovei com um estudo. Outro exemplo, Brasília é a capital do Brasil. Eu posso provar que Brasília é a capital do Brasil mostrando para vocês um mapa do Brasil, onde aqui está localizado o Brasília e onde tem a estrelinha aqui mostra a capital, tá bom? Ou eu posso colocar um texto que eu tirei de algum estudo, alguma pesquisa. Brasília, a terceira capital do Brasil, foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. A ideia de construir uma nova capital partiu do presidente Juscelino Kubitschek, JK, que queria povoar o centro do Brasil e também deixar a capital longe de possíveis ataques marítimos. Essa pesquisa eu tirei do site EBC, que foi feito todo um estudo para falar da terceira capital do Brasil, tá? Então vamos lá, recapitular o que a gente já aprendeu. Tese é a sua opinião. Argumento é a sua persuasão. Fato é o que é comprovado. Por exemplo, se eu falar que o fato é a minha caneta é vermelha, a opinião pode ser a caneta vermelha é melhor para escrever textos ou escrever títulos. Essa é a minha opinião crítica sobre a caneta. O fato dela ser vermelha está comprovado aqui, eu mostrando para vocês, tá bom? Só que você pode discordar. Você fala assim, mas na minha opinião, a melhor caneta para escrever títulos é azul. Aí já é a opinião de cada um. Como que eu posso fazer isso para a pessoa entender, se a pessoa estiver escutando a conversa ou lendo o texto, como que ela vai ter opinião própria de saber se a caneta vermelha é melhor para escrever título ou é azul? Aí depende da persuasão, depende do argumento que você vai usar, ok? Vamos ler o texto, né? Para entender melhor como isso funciona dentro do texto. O maravilhoso mundo dos ricos. A crise existe, é forte, mas nunca atinge a todos. Nos próximos dias, será lançado em São Paulo, nos Jardins, que é uma capital de um bairro de São Paulo, um prédio de luxo cuja cobertura está sendo vendida por 19,5 milhões de reais. Isso mesmo, cerca de 6,5 milhões de dólares pelos seus 1.152 metros quadrados. Para quem estiver interessado, mas eventualmente ainda não tiver toda essa grana na mão, o apartamento pode ser para até 34 meses, tá? Esse texto foi tirado da revista Veja, lá no ano de 2004. Então, eu vou reforçar com vocês a importância da gente saber a fonte de onde o texto veio. Por quê? Já que o artigo de opinião trata de atualidade, qual atualidade é essa? É agora de 2020? Não, essa atualidade aí é de 2004. Por quê? Coloca dados, né, de valores, então a gente tem que saber se esses dados são realmente reais. Então é importante você entender
a fonte de onde saiu esse texto. E, mais uma vez, prestar atenção no título, O Maravilhoso Mundo dos Ricos. Por quê? Vamos ver lá na frente, quando a gente for analisar. A crise existe, é forte, mas nunca atinge a todos. Para reforçar essa ideia, a ideia aqui é o quê? É a tese, a opinião do articulista. Utiliza como argumento o fato de. Então, o fato é relacionado a um apartamento de luxo ser vendido por 19,5 milhões de reais, um apartamento de luxo ser vendido em dólares, C, um apartamento de luxo estar localizado nos jardins, ou D, um apartamento de luxo ter 1.152 metros quadrados. Olha só, o fato ele vai reforçar o seu argumento. Então, para reforçar a opinião dele, ele vai usar esse fato. Em qual das alternativas reforça a ideia dele, reforça o argumento dele? Vamos lá ver? A resposta correta é A, um apartamento de luxo ser vendido por 19,5 milhões de reais. Então, essa afirmação aqui reforça que a crise existe, mas não para todos. Porque se ainda houver gente que compra um apartamento de 19,5 milhões de reais, então a pessoa não está em crise, a vida dela está tranquila. Porque a crise, quando a pessoa está em crise, ela não tem dinheiro para comprar imóveis novos e nem tão caros como este, tá? Então, é real. Esse fato aqui comprova a opinião dele. É um argumento válido, tá bom? Então, entendemos o que até agora? Uma tese só consegue ser gerada a partir de um fato. E o que reforça a sua tese são os seus argumentos perante ao fato, né? O fato é a base do seu argumento. Então, se eu tenho uma opinião, eu vou persuadir o leitor. Como que eu vou persuadir o leitor? Usando argumentos. Aonde que eu vou basear esses argumentos? Nos fatos, que não são questionáveis, tá? Por quê? Eu posso comprovar com estudo científico, com foto e por aí vai, tá bom? Dependendo do fato que você vai escolher. Agora, a atividade de hoje é a seguinte: fazer um mapa mental no seu caderno, relacionando o que aprendemos sobre os termos em destaque. Então, você vai trazer tudo que a gente já aprendeu na primeira aula de artigo de opinião, mais o que eu ensinei hoje sobre fato. Vai colocar também coesão e coerência, por quê? Se você tem uma tese, um fato e um argumento, todos esses três termos têm que ter coerência, porque não adianta eu colocar os três no texto e um não ter ligação com o outro. Então, você vai lembrar daquela aula que a gente já teve sobre coerência e vai colocar também nesse mapa mental. Porque é importantíssimo ter coerência no seu texto para você conseguir argumentar. Se eu tenho uma opinião e eu não tenho coerência na minha opinião, ela não vale de nada. Ela não adianta colocar fatos que não vai ter como você persuadir o leitor, tá? Então, depois de fazer esse mapa mental, eu quero que você tire uma foto do mapa mental e me envie no meu WhatsApp privado. Essa é a atividade de vocês hoje. Então, eu quero caprichado, eu quero muito bem feito, uma foto nítida para ver que você realmente está compreendendo. O mapa mental é diferente do mapa conceitual. O mapa mental, ele liga a sua lógica naquele assunto. O mapa conceitual, ele puxa conceitos, tá? Entenda essa diferença. Então, fica aí a atividade para vocês. A gente tem 3 horários para isso, tá? Então, eu fico esperando vocês mandarem isso para mim. Qualquer dúvida, pode me procurar, tá? Um beijo, até a próxima aula.